Marketing tem muito mais a ver com comportamento humano do que você imagina. Eu sou uma marqueteira apaixonada por comportamento pessoal, desenvolvimento, psicologia de modo geral, e eu tento aplicar e estudar como a psicologia pode nos ajudar nas estratégias de marketing para que a gente consiga realmente criar estratégias humanizadas, com clareza e que façam sentido para o nosso público sem precisar manipular ele ou qualquer coisa do tipo. Hoje eu escolhi te mostrar como o Instagram pode ser usado ao nosso favor e principalmente ao favor da nossa marca, das nossas estratégias de comunicação, para realmente se comunicar de uma forma mais alinhada, digamos assim, com as expectativas de quem está ali do outro lado, recebendo a nossa mensagem, digamos assim, né? Se esse assunto te interessa, já te convido a se inscrever no canal para que a gente continue tendo trocas como essas. Sem mais delongas, bora lá? Primeiro de tudo, como que funciona o Instagram? Ele, na verdade, é uma rede social que foi se modelando com o tempo. O que isso significa? Que é uma rede onde a gente tende a socializar. Olha só. É uma rede que a gente busca estar em contato com as outras pessoas, que a gente quer se comunicar, quer aparecer, quer realmente ter trocas humanizadas. Então a gente busca ver pessoas, busca ver coisas que nos conectem emocionalmente de alguma forma, porque ele foi feito realmente para que houvesse uma interação, uma troca meio que social realmente, né? Por isso o nome da rede, né? Ser uma rede social. E para que a gente conseguisse conversar dentro da plataforma de uma forma bem otimizada, ele traz alguns recursos que deixam tudo mais interativo, sem que a gente precise falar, né? Ou demonstrar falando, né? Exatamente o que a gente sente. O primeiro recurso que é muito utilizado é o gostei, o like. Olha só que bonitinho. O like. Esse aqui é o like, tá, gente? Quando a gente dá um like, significa que a gente viu aquilo e que a gente concorda com aquilo que a gente viu. E ele, normalmente, tá muito ligado a instintos impulsivos, digamos assim. Porque é uma tendência muito rápida de dar 2 cliques na tela, por exemplo, né? Então, não tem uma reflexão muito profunda sobre o que viu especificamente. É só vi, gostei, concordei. Não necessariamente gostei, mas concordei com o que tá ali e dou o like. Pode ser, então, uma questão de atração estética ou uma afinidade momentânea que liga a mensagem, né, o post, no caso, a quem tá recebendo a mensagem do outro lado. Resumindo, ele é um gesto bem intuitivo e bem rápido, então não tem muita profundidade no que está sendo feito. E quando a gente vai analisar um like em termos de marketing, ele mostra que mesmo que o conteúdo fosse superficial, ele gerou alguma conexão com o público. Então ele atraiu a quem está do outro lado, né? Ele atraiu a pessoa que tá vendo e gerou um certo impacto nela a ponto de ela retribuir concordando com aquilo que a gente fez, com aquele post que a gente publicou, no caso. E num nível mais profundo, pode significar que os gostos e os valores do público estão alinhados com os valores da marca também. Além do like, a gente tem o comentário, que é um nível um pouco maior de consciência de engajamento da audiência com a marca. Isso porque o tempo de ação de um like, que é rapidinho, 2 cliques na tela, é praticamente instantâneo, o comentário ele envolve um pouco mais de tempo gasto. Então a pessoa, ela se dedica um pouco mais, sabe? A audiência, ela trabalha um pouco mais quando ela vai realizar um comentário. E esse comentário normalmente serve para expressar alguma opinião dela, seja para responder a um estímulo emocional que ela teve ao ver o post, ou para participar de uma conversa que a gente chama ela. Quando a gente vai pensar em termos de marketing, o fato de ter um comentário mostra que aquele post, ele gerou emoções fortes o suficientes para que o estímulo fosse um pouco mais consciente, para que as pessoas se envolvessem um pouco mais com a marca. Suficiente para ela iniciar uma conversa, suficiente para ela continuar conversando com a gente. E essa conversa, ela pode ser tanto pelo senso de pertencimento, pela validação de algo, quanto pelo fato dela discordar do que a gente tá falando também, sabe? E a forma como a gente direciona essa conversa e mantém esse bate-papo ativo é ótimo para realmente ir aquecendo esse possível cliente, essa audiência, esse público, para ela se sentir cada vez mais pertencente à marca, para ela se sentir cada vez mais ouvida, vista, enfim.
E uma outra forma de a gente se comunicar dentro da plataforma é através do compartilhamento. Quando acontece esse compartilhamento, ele pode comunicar diferentes coisas dependendo da forma como ele é compartilhado. Por exemplo, se a gente compartilha nos nossos stories, significa que a gente faz das palavras daquele post as nossas. Se a gente compartilha no nosso feed, que agora é uma ferramenta nova no Instagram, né? Significa que não basta simplesmente a gente publicar nos stories, não é suficiente. A gente se identifica tanto com aquilo que a gente quer no nosso feed, como se realmente fosse parte nossa, sabe? Como se a gente quisesse muito mostrar para todo mundo aquilo que a gente concorda. Aquele post, no caso. Já, se é um post que é compartilhado só no 1 a 1 ali no direct, para um amigo específico ou para algum grupo específico de pessoas que a gente tem ali, é um conteúdo que a gente ou se identifica e compartilha para interagir, ou é um post que a gente lembra das outras pessoas e compartilha para que elas vejam e talvez tire alguma dúvida, talvez engaje com elas de alguma forma pela identificação delas, não necessariamente minha. Significa só que eu lembrei daquela pessoa e quero mandar, entendeu? No final das contas, o compartilhamento de um modo geral significa que eu estou compartilhando aquilo porque aquilo diz algo sobre mim. O salvar, ele é quase como uma pedra preciosa, porque ele significa que o conteúdo é tão valioso que você precisa salvar ele, né? Guardar ele para ver depois, para consultar depois, é meio que como se não somente porque você não tem tempo e precisa ver o conteúdo, mas também porque o conteúdo é tão bom que você quer consultar eles de diferentes vezes, né? Mais vezes além da vez que você viu primeiro. Aqui, fazendo um adendo para que tu consiga entender melhor isso, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma compra numa loja física, a gente tem muito hábito de tocar naquele item. E esse ato de tocar faz com que a gente tenha o sentimento de posse, como se aquilo ali já fosse nosso. Mais firme ainda quando a gente tem a sensação de experimentar aquilo. Então, quando a gente vai numa loja de roupa e a gente consegue provar, essas coisas assim, faz muito com que o nosso senso de pertencimento, de posse, né, seja mais ativado, digamos assim. E quando a gente faz isso com um post no Instagram através do salvar, é basicamente como se a gente estivesse dizendo assim, não, isso aqui é meu, isso aqui vou guardar porque é muito precioso e eu preciso salvar aquilo. E normalmente isso tá muito ligado quando é um post que fala diretamente com a dor do público, quando ele está ensinando algo muito útil, quando ele inspira alguma ação futura, enfim, quando faz a gente se colocar em movimento e gera uma identificação bem profunda mesmo. Como marca, significa que, na verdade, a gente conseguiu entregar um valor real para quem está do outro lado. E o cérebro aqui, ele interpretou esse post como um recurso tão escasso que ele precisa salvar para ele, porque ele pode não encontrar depois, ou também como uma solução muito prática que ele precisa salvar para poder utilizar no seu dia a dia no futuro. E aqui tá o pulo do gato, porque é uma forma de reconhecimento de competência, autoridade ou inspiração da marca que está publicando esse material. E o seguir? Um dos recursos mais almejados pelas pessoas, que é os seguidores. Quando a gente começa a seguir uma página de um modo geral, a gente simplesmente está dizendo que a gente quer mais daquilo, que aquilo nos representa, nos inspira ou nos ensina de alguma forma. Basicamente, o gesto de seguir alguém nas redes sociais é um ato de autodefinição digital, pois é algo que também diz sobre quem a gente é, ou seja, a gente como seguidor de alguém. Isso porque a gente começa a receber mais conteúdos como aquele, estando mais em contato com a marca, por exemplo. Numa vertente comportamental, isso tudo está atrelado ao viés de afinidade, que é a sensação de a gente se identificar com o próximo, né? Com quem a gente está seguindo, no caso. Além de que quando a gente começa a seguir algo, é porque a gente enxergou valor, porque a gente tem o senso de pertencimento, ou a gente tem o desejo de proximidade, ou mesmo a gente enxerga a autoridade naquilo. Então, como marca, na nossa estratégia de marketing, a gente tem que estar muito atento a isso.
Calma, 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 que eu sei que parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito mais fácil quando a gente começa a ter uma noção mais clara de que tudo é sobre como a gente se comunica, como a gente se comporta e a gente começa a pegar essas nuances. Agora que você já sabe mais ou menos como que funcionam as coisas, vamos continuar esse bate-papo aqui nos comentários. Conta aí pra mim a sua opinião sobre isso e a gente se vê lá. Beijão, até mais, tchau, tchau.